Oi, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu vim contar aqui uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Por que eu decidi vir contar, né? A gente se engana muitas vezes com as coisas que a gente vê nesse mundo, né? E eu também vivi muito tempo enganada. Mas quando você passa a ler a palavra de Deus, Deus ele te revela, né, coisas através da palavra dele, que o Espírito Santo faz com que você venha entender, né, o que você está lendo. Só que comigo não foi bem assim que aconteceu logo na primeira instância. Eu vou explicar por quê, né? Eu era nova convertida e eu ainda não tinha, porque tem gente que diz assim, mas eu já li a palavra, eu já li a Bíblia toda 5 vezes, eu já li a Bíblia toda 2 vezes, né? As pessoas, elas falam assim, como hoje eu também já li a Bíblia várias vezes. Mas eu, nova convertida, eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. Eu era aquela pessoa que eu abria a palavra aqui de manhã e eu ia lendo ali o que eu tirava. E assim eu ia, só que eu era nova convertida, eu ainda não conhecia a Bíblia direito, eu ainda não entendia ela, né? E Deus me deu um sonho, eu nova convertida, Deus me deu um sonho. Como foi esse sonho? Eu vou logo dizendo aqui, Deus, ele se revela muito para mim através de visões, né? E sonhos, muito, muito, muito. Isso desde eu nova convertida. Deus, ele sempre falou comigo através de sonhos e de visões, sempre, né? E aí, eu nova convertida ali, não entendia muito das coisas de Deus, ainda tentando me adaptar na igreja, porque, ora, você vem do mundo e aí você se depara com uma realidade totalmente diferente, os costumes diferentes, né? Barulho, espero que não incomode vocês. E aí, numa certa noite, eu fui dormir bem cedo, eu tava muito cansada, né? E aí eu fui dormir bem cedo, orei ao Senhor e fui dormir. Naquela noite, eu tive um sonho muito maravilhoso. Foi assim, de repente, no sonho, tá? De repente, eu me vi num espaço. Sabe, um espaço onde você olha para baixo, não tem chão, você olha para o céu, você não vê nada, nada. Eu não via estrela, eu não via sol, eu não via lua, eu não via nada, certo? E aí, quando eu olhei para baixo, eu via os meus pés, mas eu via que os meus pés, eles eram como se eles fossem transparentes. Sabe quem mexe com filtros, né, da internet, que bota o rostinho de uma cor, de outra, sabe? E às vezes a gente mexendo no filtro, né, tá aqui uma foto, tá aqui aí eu quero que minha cor fique mais clara, aí você bota mais clara, mais escura, mais escura. E tem uma que fala sobre a intensidade, um filtro que é sobre intensidade, que você pode ficar quase que transparente, ou pode ficar mesmo a sua cor normal. Pois no sonho eu via os meus pés como se eles fossem transparentes, mas eu via eles, né? A minha mão como se ela fosse transparente, mas eu via ela. E aí, quando eu comecei a olhar aquilo ali, eu não perguntava na minha mente o que estava acontecendo. Eu não conseguia falar, mas era como se os meus pensamentos tivessem normal, entendeu? Mas falar eu não falava. E aí, eu olhando aquilo ali, eu não fiquei curiosa para perguntar assim, o que está acontecendo? Não, né? Eu fiquei admirada de olhar minhas mãos, meus pés. E eu lembro que eu tava como se eu tivesse com uma bata toda branca, sabe? Um vestido todo branco, que dava até a medida do pé, mas eu olhava meus pés. E aí, quando eu levantei a minha cabeça, eu me deparei com um portão, mas um portão muito grande.
Mas não era assim aquela coisa, ai meu Deus, eu não consigo ver um lado e nem o outro, o final. Não, não era isso. Era um portão grande, aonde eu olhava que ele era grande e olhava o final, os lados dele direitinho. E aquele portão, ele era como se ele fosse de grade, só que ele tinha vidros, entendeu? Ele tinha vidros, e a cor dele reluzia um dourado. Tinha como, sabe, algo cintilante indo pro dourado. Pois é, ele reluzia esse dourado, mas a gente via que não era um dourado grosseiro, uma coisa assim, um dourado forte, não. Era um dourado, mas aquele dourado fino, cintilante. A cor que eu via naquele portão era como se os vidros do portão fossem daquele jeito, entendeu? Mas ele tinha um gradeado, né? E aí, de um lado e do outro, eu via um muro muito grande. Agora, o muro era muito grande, né? Ele ia e eu não conseguia ver o fim do muro, eu não conseguia ver o fim. E no muro inteiro tinha pedras, mas eram pedrinhas. Deixa eu ver, sabe caroço de feijão? Caroço de feijão pequenininho, sem ser o grande, porque tem caroço de feijão grande. Uns caroços de feijão pequenininho, milho de pipoca, pronto, o milho de pipoca. Pois as pedrinhas era como se fosse do tamanho de milhos de pipoca, pequenas e até menor. E aquele muro, ele era cheinho dessas pedrinhas, cheio mesmo. E tinha pedra de todas as cores, E aquelas pedras brilhavam, mas elas brilhavam muito, sabe? Tinha delas que davam um brilho assim, parecia assim uma grande luz. Tinha hora, era como se o muro ele desse aquela, sabe quando você tem uma joia e aí você faz esse movimento aqui e aí às vezes o brilho daquela joia ela reflete mais forte? E era assim as pedrinhas que tinha naquele muro, de todas as cores, e brilhava muito. Eu tô falando pra vocês e parece assim que eu tô vivenciando aquilo agora, né? E aí eu lembro dessas pedrinhas lindas e de repente aquele portão se abriu. Ele não abriu pra fora, ele abriu pra dentro, né? De repente aquele portão se abriu na minha frente e quando eu olhei para dentro era como se fosse um lindo jardim, um lindo jardim, né? E aquele jardim, ele tinha árvores, ele tinha pé de flores, só que como que eu posso dizer para vocês? As cores, né? As cores, tá vendo aqui esse jarrinho de flor? Tá vendo as flores? Você vê que tem um rosa forte, um rosa escuro. Só que não era assim, era as cores, elas eram intensas. Era um rosa, sabe, assim, bem assim intenso. O verde das flores era um verde que era, você não vê aqui, você não vê aquele verde aqui, era um verde vivo, sabe? Mesmo tendo o verde escuro, aquele verde fechado, mas ele tinha um brilho, entendeu? E aí aquele jardim, parecia que as árvores, as folhas se movimentavam e geravam uma sensação muito boa pelo balanço delas. E tinha um vento, né? Um vento dentro daquele jardim que parecia assim que queria dizer assim mesmo, ó, tudo aqui tem vida, né? Tudo aqui tem vida, é muito vivo. E eu tô falando, e eu tô lembrando daquela gente, eu era nova convertida. Eu aceitei a Jesus no ano de 2000, né? E até hoje eu lembro com muita intensidade daquele sonho. E eu lembro que aquele vento, né, eu não via, sabe, tipo você olhar um redemoinho, que você olha o vento, né, aquele movimento assim, não, eu não via. Eu via o balançar daquelas plantas, daquelas árvores, né,
e ele tinha assim tinha um cheiro maravilhoso ali dentro daquele lugar. Mas no meio do jardim tinha como se fosse um chafariz. Sabe aquela praça que ela tem, tipo uma piscinazinha pequena e tem um chafariz? Só que esse chafariz, ele não tinha aquela piscina em volta, não. Ele tinha aquele formato da taça, né? E a água, saía muita água. E a água, ela caía e ela escorria assim. Ela, em vez dela vir para onde estava o portão, não, ela ia para dentro do jardim. Aquela água escorria para dentro. Mas aquela água, ela tinha um brilho, sabe quando você tá tipo numa cachoeira e o sol, os raios do sol dá na água? Pois é, e aí a água ela brilha. Pois aquela água, ela tinha um brilho, mas era um brilho esplendoroso, sabe? E eu olhando aquilo ali, eu comecei a sentir uma sede, mas era uma sede, parecia assim que eu não bebia água há muito tempo, né? E em volta do chafariz, tanto para cá como para cá, tinha um caminho. E o caminho era como se fosse esse tamanho aqui, ó. Era como se coubesse mal 2 pés junto assim, entendeu? Era pequeno o caminho. Só que aquele caminhozinho, ele não tinha mato. Ele não tinha matinho, ele não tinha terra. Ele tinha como se fosse um vidro naquele caminho. E um vidro dourado. E esse dourado, é como eu disse sobre o portão, ele tinha um brilho dourado, aquele caminho, ele era todo dourado, mas era um dourado assim, sabe, lindo, lindo, lindo. E aí, na hora que eu olhava o caminho, eu lembrava, né, que eu já tinha ouvido alguém falar sobre que no céu tinha ruas de ouro. Eu tinha ouvido alguém falar, eu nunca tinha lido sobre isso, né? E aí eu ouvia, eu lembrava daquilo ali na minha mente, sem eu falar nada. E eu lembrava quando eu olhava aquele caminho com as ruazinhas, 2 ruinhas, né? Pequenininho, 2 caminhos pequenininhos, assim, estreitinho, que ia para dentro daquele jardim. E era dourado. Aquele caminho, ele era todo dourado, todo. Mas, como eu disse, eu comecei a ficar com sede quando eu comecei a olhar aquela água jorrando. Aquela água, ela fazia você sentir ali, é como se ela fosse viva, entendeu? É algo assim, só quem viu, né, pode sentir. Eu digo é sentir porque tem coisas que você não tem palavra para colocar ali, né? E eu comecei a ficar com muita sede, muita sede. Eu lembro que depois que eu olhei tudo aquilo ali, né? Aquelas folhas se movimentando ali com o balanço do vento, eu admirei muito aquilo ali. De repente eu coloquei a minha mão aqui e eu baixei a minha cabeça e eu disse assim: Jesus, eu tô com tanta sede. Eu com a cabecinha baixa assim, eu disse: eu tô com tanta sede, eu quero beber água, né? E quando eu fui colocar o meu pé para dentro do jardim, né? Quando eu fui colocar o pé, veio uma grande mão, mas era uma mão só, veio lá de dentro do jardim, aquela mão branca, né? Ela era uma mão com uma luz muito forte, e aquela mão veio fazendo assim para mim, na minha direção, mas era uma mão grande, né? E ela vinha assim na minha direção, dizendo que era aquela mão vinha como se fosse para me barrar. Aí de repente eu ouvi uma voz, só que aquela voz, ela não é igual eu tá falando aqui para você, não. Ela era uma voz que ela parece que ela tava em todo o jardim. Sabe, uma voz quando você fala em algum lugar que sai o eco, parece que aquela voz estava em todo aquele lugar. E a voz veio e disse assim: pare. E aí eu ia e eu parei. E aí eu disse: Senhor, eu tô com muita sede.
E aí a mão lá, acenando assim pra mim, né, que era pra mim parar, e a voz já tinha dito, e aí a voz dizia pra mim, você tem que voltar. E aí quando a voz disse que eu tinha que voltar, e aquela voz, ela era uma voz de autoridade, né? Mas ela não era uma voz que me tinha medo, mas é assim, um respeito, entendeu? E aí eu dizia, Senhor, mas eu tô com sede. E eu não falava com a minha boca, eu falava na minha mente, entendeu? Que eu tava com sede. E aí a voz veio de novo e disse assim, você tem que voltar. E aí eu baixei a minha cabeça e quando eu abri os meus olhos, eu já estava dentro da minha casa, na minha cama. E eu já vi várias pessoas falando que quando a gente tem esses sonhos, né, essas revelações de Deus, as pessoas elas meio que ficam deprimidas. E eu vou dizer a verdade aqui para vocês, durante dias, quando eu lembrava daquilo ali, e eu lembro que eu não pude ficar ali, né? Que eu não consegui beber da água, porque eu tinha que voltar. Eu não podia entrar ali. Eu fiquei triste, eu fiquei realmente triste, eu ficava, sabe, cabisbaixo, sem entender. E eu dizia, Senhor, eu podia ficar naquele lugar para sempre, né? Eu já falando para Deus assim, na realidade, eu dizia, eu podia ficar naquele lugar para sempre, para sempre. E uma coisa é certa, que quando você tem esse tipo de sonho, tipo de visão, você sente como se você tivesse desligado um pouco dessa terra, entendeu? Porque eu lembro que eu ainda tinha que mudar muita coisa em mim, eu tinha que mudar muito os meus pensamentos, os meus sentimentos. E quando eu tive aquele sonho, eu senti que as coisas que antes pra mim eu ficava, sabe? Ai, eu quero viver aqui muitos anos, eu quero... Não, você não pensa mais assim. Você sabe que aquilo ali é algo preparado para aqueles que querem Deus, para aqueles que obedecem à voz de Deus. Aquele lugar ali é algo preparado para os santos. E eu percebi que muita coisa em mim mudou depois que eu tive aquele sonho. Eu já não sentia o desejo tão grande de continuar a viver aqui nessa terra. Eu não sentia, mas eu passei a perceber que eu tinha que fazer tudo que Deus mandasse eu fazer. Eu tinha que obedecer para que um dia eu chegue naquele lugar, entendeu? Então, eu comecei a buscar mais a Deus, a fazer mais a vontade de Deus. Eu comecei a colocar minhas vontades em segundo plano, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E as pessoas que não entendiam, elas ficavam assim, minha nete, ela é nova convertida, mas parece que ela já tem muitos anos de crente. É porque as pessoas não entendiam, porque eu tinha experimentado aquilo ali e eu quero um dia estar lá. Eu quero um dia poder entrar naquele jardim, entendeu? Então é maravilhoso, é maravilhoso. Então esse é o motivo das pessoas dizerem, quem tem revelação com o céu fica meio que deprimido. Mas é por causa disso, porque você viu, você contemplou algo que aqui nessa terra não tem. Não é igual a sensação. Gente, eu não entrei, eu só vi. Mas a sensação que minha alma estava livre, sabe? A sensação de você respirar. Eu conseguia respirar e eu sentia o cheiro daquele lugar. Era uma alegria, assim, sabe? Parece assim que tem alegria fluindo dentro de você. É muito maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para ti? Não desista do céu. Não desista da sua caminhada. E se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, você ainda tem a oportunidade, porque você ainda está vivo. E eu vou dizer, Deus tem preparado coisas grandes e maravilhosas para aqueles que perseverarem,
para aqueles que lutarem aqui, para permanecer firme e fiel, fazendo a vontade de Deus, tá bom? Então hoje eu te digo, Jesus, ele está de braços abertos para todo aquele que nele crê e confessar que ele é o único Senhor e Salvador da alma do ser humano, tá? E ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E você terá um lugar no céu de glória se você for obediente e perseverante no caminho da graça, no caminho da fé. Fica com Deus.